muito abstrato. Mas vocês venceram o campo elétrico, o potencial elétrico. E agora a coisa deslancha, coisa mais prática agora. Só mexer com corrente elétrica, com potência elétrica, que tanto cai, né, gente? Uma matéria de fórmulas mais diretas, raciocínios mais diretos, menos conceitual como a eletrostática. A eletrostática é exigente para essa etapa de vocês aí. E como é que foi a semana? Como é que tá a vida de estudante? Alô, Ian, alô, Ananias. Oi, Furquim. Oi, Gustavo. De resolver exercício, de descobrir o segredinho, de falar, vem em mim, provinha. Como é que tá aí o pique? Estudante é bicho doido, estudante tem que ter gás. Cansados? Cansa mesmo. Que bom. Sinal de que vocês estão moendo aí. É isso aí. É só administrar agora 2 meses, 3 meses, reta final, dosar bastante, né, gente? Priorizar, porque não dá para estudar tudo. Essa é uma das boas matérias para vocês estudarem. Morreu, mas não descobriu que morreu, né, Ian? Morreu nada. Vocês são tudo menino novo. Conheço. Dorme de madrugada, acorda de madrugada. Saudade. É sério. Saudade. Então é isso aí, filhotes. Tudo pronto aí? Caneta na mão? Selecionei algumas questões aqui hoje, ó. Carga elétrica com corrente. Carga elétrica de equipamento. Gráfico corrente-tempo para você, ó. Pintar a área. Carga corrente. Teoria de carga corrente. Potência. Energia elétrica. Potência. Energia elétrica. Resistência. Resistor ômico. Resistor não ômico. Que segue a lei de Ohm, que não segue a lei de Ohm. Segunda lei de Ohm. Segunda lei de Ohm. Segunda lei de Ohm. Análises teóricas de segunda lei de Ohm. Segunda lei de Ohm na medicina, no nosso corpo. Choque elétrico. A 13 passou aí, Gustavo? Energia elétrica. Todas muito relevantes. Energia elétrica. Potência. Potência com um resistor. Então, vamos lá? Eu passei na 31, Giovana. Que aula é essa? 9, né? Opa. Intensivo. Corrente resistor. Gustavo e Giovana. 13h31. Então, partiu. Qualquer coisa me grita aí, hein? Vamos lá. Estamos aqui no módulo 9, que trata de corrente elétrica, símbolo de corrente elétrica e intensidade de corrente. Lembre-se, galera, que existem 2 correntes. A corrente real e a corrente convencional. Você tem que estar preparado para as pegadinhas de sentido. Sentido da corrente. A corrente real tem qual sentido? A corrente convencional tem qual sentido? O sentido da corrente real é o sentido do movimento das cargas negativas. Das cargas negativas. Nossa, é isso aí. E o sentido convencional é o sentido de movimento das cargas positivas. É como se os prótons... Não é, né, gente? Não é, a gente sabe. Pô, você estudou química, você sabe. É como se os prótons se movessem. E é bem mais simples a gente trabalhar com a corrente convencional. O raciocínio é mais simples. Então, se liga aí, aquela correntezinha que a gente escreve I é a corrente convencional. Resistores. Resistores têm símbolo. A gente representa o bichinho dessa forma aqui, e todo resistor tem uma resistência. Todo resistor tem uma resistência, o equipamento. São 2 as leis de Ohm. A primeira lei de Ohm... Isso aqui é sacana, viu, gente? Ó. Você pira que a primeira lei de Ohm não é Uri, cara? Não é. Aumenta a frescura da aula aqui, ó. A primeira lei de Ohm fala aqui, a razão entre a tensão nos terminais, terminal A, terminal B, a razão entre a tensão nos terminais de um resistor, de um metal, e a corrente nesse resistor é constante. Essa é a lei. Posteriormente, essa constante foi apelidada de resistência. E aí a gente acaba escrevendo Uri, que é a fórmula da primeira lei. Mas a lei é o que está na nuvenzinha. A lei é a razão. Os caras abriram aspas e escreveram lá. A razão entre a tensão e a corrente é constante. Fecha aspas. Então essa é a lei. Aí, por consequência, existe a fórmula Uri. A segunda lei de Ohm já é uma outra descoberta experimental. Fala que a resistência de um fio é diretamente proporcional ao seu comprimento. A resistência de um fio é inversamente proporcional à área da secção transversal nesse fio. E aí surge outra fórmula, Rho vezes L sobre A.
A gente tem que conversar sobre cada termo. Agora, ó, gente, essa parte não é minha, hein? Essa parte não é minha. A sua função como estudante é fazer uma listinha. O que significa I, R, Rho, L, A, U, intensidade de corrente elétrica, ampere, resistência elétrica, ohm, resistividade elétrica, aí varia aqui, ohm desmetro, por exemplo, comprimento do fio, metro. Você tem que fazer essa listinha, né? Abre aí sua apostila, se não, velho, é passar raiva. Se não fizer isso, é passar raiva em física, né? Então, tarefa de casa, fazer a listinha de símbolos, significado, unidade. Mas agora não dá, vem comigo. Potência tem símbolo. Pot, ou simplesmente P. E aqui é um drama, né, gente? Na vida de alguns de vocês. Tem a fórmula fundamental de potência, π. E tem as outras duas que são consequência, pri e por. Pri quadrado e por. Qual que é o drama aqui? Tem gente que não sabe qual que usa, em qual que acredita. Por exemplo, eu vou colocar a minhoca e daqui a pouco eu vou tirar, tá bom? A minhoca da sua cabeça. Essa fórmula de cima fala que corrente e potência são diretamente proporcionais. A de baixo é diferente. Fala que potência é diretamente proporcional ao quadrado da corrente. Aí você já fica, uai, vou acreditar em quem? Essa fórmula aqui fala que resistência e potência são diretamente proporcionais. E essa aqui fala que potência e resistência são inversamente proporcionais. Então, quem ainda não entendeu isso, fica perdido, né? Fala, pô, eu vou acreditar em qual? A resposta é super simples, depende de quem é constante no exercício. Por exemplo, caso a gente vai fazer uma questão hoje em que a corrente I é igual para os dois resistores. Então, você vai usar PRI, porque a corrente é a mesma para os dois. Tem outra questão que a gente também vai fazer, em que a tensão é que é igual para os dois que estão sendo comparados. Então, você vai usar por. Moral da história. Que fórmula escolher para fazer análises? Escolher a fórmula que tem pelo menos uma grandeza constante para fazer comparações. Para fazer cálculo, escolhe que você tiver as informações, né? Mas para fazer comparações, qual fórmula que eu escolho, né? Escolher a fórmula que tem pelo menos uma grandeza constante para fazer comparações. Tem algo de errado aqui, eu estou no aperto. Minha mão não está na posição correta aqui. Vou ajeitar aqui também. Não pode derrubar tudo. Escolher a fórmula que tem pelo menos uma grandeza constante para fazer comparações. Maravilha. Energia elétrica também tem símbolo. E ou EL. Fórmula de energia elétrica. Essa aqui você pode esquecer, de boa, que você lembra rapidinho. Afinal, a gente paga conta, né, de energia elétrica em watt vezes hora. Quilowatt-hora, megawatt-hora, gigawatt-hora, watt-hora. Unidade de potência vezes unidade de tempo. Então, é PAT. É PAT. É PAT. É a fórmula de energia elétrica. Beleza, organize a listinha do significado e o símbolo de cada um e vamos lá buscar os segredos de cada exercício. Dou-lhe uma. Cadê meu copo com água? Tuane, oi, Tuane, boa tarde. Não tinha te visto aí, Tuane. Professor, na primeira lei fala que corrente e DDP é constante, mais ou menos. É essa aí, quase isso. A divisão entre elas. Tá vendo aqui, ó? A divisão entre a tensão e a corrente é constante. Essa é a primeira lei. Então, alguma coisa que não devia estar aberta aqui. Calma aí. Tá fazendo um barulhinho. Pronto. Beleza, Tuane? Então, vamos lá, galera. Primeira questão, eu escolhi a 2 aqui pra gente começar. Presta atenção. Com o avanço das multifunções dos dispositivos eletrônicos portáteis, como os smartphones, o gerenciamento da duração da bateria torna-se cada vez mais crítico. O manual de um telefone celular diz que, vamos lá, sublinha, a quantidade de carga é de 1.500 mAh. Fala, mAh, mAh, mAh. A quantidade de carga é de 1.500 mAh. Oi, Bruna. Anotei aqui, Bruna. Vamos ver o que eu faço com essa 19 sua. Quantidade de carga, 1.500 mAh. Não fale por hora, tá bom? Miliampere-hora, miliampere-hora, ampere-hora. A quantidade de carga fornecida por essa bateria é... Oi, não estou entendendo? O exercício me deu a carga e está pedindo a carga? Sim. Ele deu a carga e está pedindo a carga em outra unidade. Coulomb. Então, é um exercício de conversão
de unidades. Ah, nem mais uma coisa para decorar. Não precisa decorar. Escreva. Quantidade de carga é igual 1.500, N minúsculo, A maiúsculo, H minúsculo. Repita o 1.500. Agora vamos lá, gente. Tira o mili e coloca o valor do mili. 10 elevado a menos 3. Mili, 1 sobre 1.000. Agora tira o ampere e coloca coulomb por segundo. Olha sobre de onde veio isso? Do conceito de corrente elétrica. Corrente elétrica é a quantidade de carga que circula por unidade de tempo. Esse é o conceito de corrente elétrica. E aí você tem que saber que corrente é dada em ampere, carga é dada em coulomb, e tempo, no sistema internacional, é dado em segundos. Então, no lugar de ampere, coulomb por segundo. Isso é fundamental de se saber. Bom, estou lembrando de umas aqui, já que vocês gostam de resumo. Ó. 1 watt é o mesmo que 1 joule por segundo. 1 ampere é o mesmo que 1 coulomb por segundo. 1 volt é a mesma coisa que 1 joule para cada coulomb de carga. Esse é abstrato. Mas os de cima, velho, vocês têm que saber. Nossa, saber que 1 watt é 1 joule por segundo é fundamental na mecânica, na eletricidade. Essa lâmpada aqui de, sei lá, 12 watts, 12 joules, 12 joules, 12 joules, 12 joules. A cada segundo ela consome 12 joules. Isso é 12 watts. Tem mais algum aqui, cara? É fundamental você saber? Não. Lembrei desses agora. Voltando lá. No lugar de H, a gente coloca tantos segundos. 3.600 segundos. No lugar de H. Manjou? Pronto. É só fazer essa multiplicaçãozinha aí. Sem sofrer, sem decorar nada. E dá pra fazer de cabeça? Não, acho que não, hein? Quanto que é 15 vezes 36? Se fosse 30, seria 54. Ixi, tem duas, ó. C ou E. Ó, vou cortar uns zeros ali pra ver se clareia. Deixa eu dar um zoom. Pra você não viajar. 1 zero, 2 zeros, 3 zeros, 10 a menos 3. Sobrou um zerinho ali só. Ah, vamos pra letra C, né, gente? Vamos pra letra C, 5.400. Tudo bem? Sim ou não? Entender ou viajar? Conversão das unidades. Viajar, Marcele? Então, vou fazer mais um aqui. A carga da bateria do meu carro, 60 ampere-hora. Repete o 60, Marcele. Tira o ampere. Coloca o que significa ampere. Você tem que saber que é um coulomb por segundo. Tira a hora ali e escreve quantos segundos tem uma hora. 3.600 segundos. Pronto. Converteu para coulomb. Afinal, vai cortar segundo com segundo e vai sobrar coulomb na parada. Quanto que é 60 vezes 3.600? 36 vezes 6. Vocês sabem de cor aí, não? 18. 21, 6, 1, 0, 2 zeros, 3 zeros. Então, Marcelo, você tem que saber que um ampere é a mesma coisa que coulomb por segundo. E você tem que saber que uma hora tem 3.600 segundos. Aí corta segundo com segundo e sobra coulomb. Melhorou? Beleza. Mais uma chance aí para você dar uma olhadinha e vamos para a próxima. Valeu, Marcelo. Muito bem. Deixa passar nada, hein? Gostei. Deixa eu cortar esse segundo aqui. Vou cortar com uma canetinha diferente dela. Partiu! Questão 1, que também é praticamente a mesma manobra. Considere um drone que utiliza uma bateria com carga total de 900 mAh. Se o drone operar por intervalo de tempo de 90 minutos, então aqui já tem uma bagunça de unidades. Não estressa, a gente vai fazer as conversões de maneira bem tranquila. Você vai ver. Qual que é a corrente média? I média. Corrente média. Fornecida pela bateria nesse intervalo de tempo. Professor, por que ele fala corrente média? Que treta é essa? Gente, é porque o drone, o celular, os equipamentos, o computador que usa bateria, eles exigem muita corrente às vezes. Às vezes estão no modo mais de boa, sem consumir tanta corrente, sem circular tanta corrente. Então o consumo varia. Assim como um carro acelerando muito, acelerando menos, tem uma média. Gravidade 10, pi 3, não vai precisar de nada disso, né? Nada disso aqui. Então vamos lá. Corrente tem qual conceito? Quantidade de carga dividido por tempo. Corrente é igual. Quantidade de carga, 900, M minúsculo, A maiúsculo, H minúsculo. 900 mAh, ok? E o tempo, 90 minutos. 90 minutos.
Então tá zoado, né? As unidades não estão compatíveis. Mas eu percebi ali, ó, que tem uma coisa bonitinha, miliampere, 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 miliampere. Então vai deixar quieto esse miliampere aí. Só o H que não tá legal. I é igual. Bora fazer essa continha aí de 900 por 90, 10. Sobrou em cima ali H e sobrou embaixo minuto. Acho que o mais fácil é tirar o H e colocar 60 minutos no lugar, não é? Simplesmente você tira o H e coloca no lugar 60 minutos. Fez sentido? Então, assim, eu estou tentando desconstruir na sua cabeça aquela rotina de primeiro transformar a unidade para depois substituir na fórmula. Tem gente que odeia fazer isso que eu estou fazendo. Mas veja como é bem mais simples, né? Se você entender a parada, é bem mais simples. Uai, tá lá, miliampere hora. Esse hora pode ser substituído por 60 minutos, uai. Aí corta minuto com minuto. Minuto com minuto. Bem menos estressante. Ah, não, professor, não gosto de fazer assim, não. Então escolhe o seu jeitinho de fazer, tranquilo. E o miliampere continua. Vou até colocar ele aqui em cima. Miliampere. O miliampere continua lá, de boa. Nem mexi nele. Gostou desse jeito ou nem a pau, Juvenal? Bem melhor, né? A ideia é, joga do jeito que tá e lá dentro você administra, né? Transforma menos coisas. Dou-lhe uma. Bem melhor? Gostou? Legal, que ótimo. Só gente corajosa que entende isso. Mas se você não entendeu, faz do jeito que te deixa mais confortável. Dou-lhe duas. Ui. Três. De novo, 1 mAh. Só que agora é consumo, né, gente? Nossa, professor, o senhor escolheu 3 questões de carga? Escolhi. Nós vamos lá na 20 também, ó, 16, 22, 25, 26. Mas para você ver que eu considero relevante exercícios de consumo de carga elétrica. Por quê? Porque a gente usa todo dia. Carro, computador, celular. Utilizando como base a carga máxima da bateria de 6.000 mAh, qual a intensidade média da corrente? Então a pergunta está bem clara. Ó. Corrente média. A gente vai usar a fórmula KIT. Muitos de vocês chamam de KIT. Chama essa fórmula de KIT. Levanta a mão aí quem usa KIT. Eu uso, eu não uso. Vocês usam KIT? Passa o delta T multiplicando ali, ó. Ô, como é que você fez essa questão? Ah, eu fiz KIT. Você usa, Vitória? KIT. Beleza. Só que olha só. Qual foi a corrente média nessa bateria? Sabendo que ela foi de 100% de 6.000 mAh para 10% de 6.000 mAh, fornecendo para o funcionamento do celular, que foi utilizado durante 6 horas. O tempo está pronto. 6 horas. Então vamos lá. I é igual quantidade de carga por tempo. Gente, que carga que foi utilizada? Qual carga foi utilizada? Bota aí no chat. 5.400? Mas como é que você chegou nisso? Como que você chegou nesse 5.400? 90%. 6.000 menos 600. Isso, gente. 90% da carga máxima foi utilizada. Foram utilizados 90% de toda a carga. Então você pode fazer assim, ó, corrente média é igual 90%, 0,9, né? Carga máxima 6.000 miliampere hora. Tempo 6 horas. A montagem, tá entendido ou deu dúvida? Elabora uma pergunta aí, se deu dúvida. Renata Félix. 90% de 6.000 miliampere hora foram consumidos. Aí vamos lá, vou dar um zoom ali. Saca só. Presta atenção agora, viaja não. Hora com hora, chat. Agora presta atenção, ó. 1, 2, 3, corta com mil. Concordam? Porque, olha só, 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, 10 elevado a mais 3. Vezes 10 a menos 3, 1. Senhor, não entendi, não. Não entendi, não entendi, não entendi. Deotes, não estou gastando tempo, estou investindo aqui para você fazer de cabeça no futuro. O 6.000 é a mesma coisa que 6 10 a terceira. O mili é a mesma coisa que 10 a menos 3. Ficou só o ampere ali. E embaixo ficou só o 6. Então, manja só. Entendeu?
Então a gente pode simplesmente tchá esses dois aí. 10 ao cubo vezes 10 a menos 3, 1. 6 com 6, 1. Pensando assim, você faz de cabeça algumas contas. 0,9 ampere de média. Então o aparelho está 100% carregado, caiu para 40%, opa, consumiu 60%. O aparelho está 100% carregado, caiu para 20%, opa, consumiu 80% da carga máxima. É uma questão bastante provável de se cair de novo. Pode ir? Lembrando que tem várias maneiras de você pensar, essa é só mais uma aqui, tá? Bom, eu te passei uma listinha de 6 gráficos. E essa questão traz um deles. Velocidade versus tempo, força versus deslocamento, força versus tempo, corrente versus tempo, pressão do gás versus volume, potência elétrica versus tempo. O que a área te fornece em cada um desses gráficos? Calculou a área no VT, achou ΔS. Calculou a área no F, força de deslocamento, achou trabalho. Calculou a área no força-tempo, achou impulso. Calculou a área no gráfico de hoje aí, ó, corrente-tempo, achou a quantidade de carga elétrica. Calculou a área no gráfico PV, achou o trabalho realizado pelo gás, pressão, volume. Calculou a área no gráfico potência-tempo, achou a energia. Então estamos aqui, né, quantidade de carga elétrica. Tarefa de casa, fazer exercício desses 6 gráficos. Ir para as provas sem conhecer esses gráficos é correr risco de perder questão batida, saca? Então, bastante carinho aí com esses 6 gráficos, tá? Esse pinta tem uma boquinha, fala que vai cair, cai mesmo. Puxa bocudo. Então, voltando lá. Estamos aqui na questão 4, o ERG. O gráfico abaixo indica o comportamento da corrente. Aí, gente, você espertamente dá uma olhadinha ali. Reações bovinas. Não é miliampere. Não é microampere. É ampere. Levanta e dá um beijo no fiscal e fala, te amo. Em função do tempo. Tempo. Aí você dá um zoom lá. Não está em minuto. Não está em hora. Te amo. Quantidades tranquilas. Qual que é a carga elétrica? Pergunta muito clara. Qzão, quantidade de carga. Só que aí, galera, perigo. Ele quer só de 0 a 5? Não. Ele quer só de 5 a 15? Não. Ele quer de 0 a 15, então bastante atenção ao comando. Não vai afoito, não. Já sei o que fazer. Calma. Olha lá, de onde a onde, a faixa que está pedindo. Ele quer que passa nesses 15 segundos. Então é tudo. Toda a faixa. Desde 0 até 15 segundos. Então vamos pintar a área. Como é que pinta a área? Entre a curva e o eixo X. Entre a curva e o eixo X. Entre a curva e o eixo X do tempo. Figura geométrica, triângulo. Como é que calcula a área de triângulo? Base vezes altura sobre 2. Então, presta atenção nisso agora. O ideal é que essa questão é de física ou de matemática. Essa questão é de física ou de matemática. Então, não vai escrever a área aqui agora. Isso aqui não é matemática, isso aqui é física. Você está calculando a carga elétrica através de uma ferramenta matemática. Você está calculando algo de física através de uma ferramenta matemática. Nesse caso, é um triângulo, então base vezes altura sobre 2. Em que a base vale 15, a altura vale 60, então a carga deu 15 vezes 30. 15 vezes 3, 450 o quê, velho? 450 Coulomb. Charles Augustin Coulomb. É super básico você saber a questão 4. Repita essa questão. Repita essa questão para você não pipocar em outras. Dou-lhe uma. Vou só fazer um corte aqui, calma aí. Dou-lhe 2. Oi. A questão 5, ela é de conceito. Aquele quadrinho de unidades que eu te passei, ela é rapidinho. Acabou já, acabou. Considere um resistor ligado a uma bateria. Aí você já começa a imaginar circuito, né? Acho que não vai precisar, não. O resistor dissipando calor por efeito Joule. Pelo resistor, são medidos 3 microcoulomb por segundo de carga elétrica. 3 microcoulomb por segundo. Na verdade, isso não é carga elétrica, né, gente? Isso não é carga elétrica. O numerador é carga elétrica. Barra de divisão, o denominador é tempo. E aí, o que é carga dividido por tempo? Carga dividido por tempo é a corrente.
Então, você conclui, isso, Renata, isso, Eduarda, que a corrente é de 3 microcoulomb por segundo, ou seja, 3 microampere, porque ampere é a mesma coisa que coulomb por segundo. 3 microampere, letra D. 3 microampere. Afinal, micro é um prefixo matemático. 1 sobre 1 milhão. 1 sobre 1 milhão, 10 a menos 6. 3 vezes 10 a menos 6 ampere. Então, essa questão, ela está aí te perguntando, ô, você sabia que coulomb por segundo é um ampere? Ah, é? Perguntas? E aí, não, não? De boa? Tranquilo? Na tranquilidade, tranquilo. Sem estresse, sem grilo. 16. Achei 16. Santa Catarina. Muitos são os fenômenos naturais capazes de provocar morte, então, assim, um exercício doído, morte de inúmeras pessoas e de destruir edificações que estejam em seu caminho. Furacões, vulcões. Porém, mesmo sendo eventos destruidores, sua frequência não é tão alta em todo o globo terrestre, pois depende de fenômenos ideais, localidades. Caceta, não falou nada até agora. Todavia, outros fenômenos são comuns e frequentes em todas as localidades da Terra, como as tempestades elétricas, raios, que são, ao mesmo tempo, assustadoras, fascinantes, perigosas, um verdadeiro espetáculo de beleza e força da natureza, que blá, 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 blá. Com base nos princípios envolvidos, é correto. Questão 16. O raio é uma descarga elétrica que ocorre quando o campo elétrico entre nuvens, ou entre a nuvem e a Terra, o campo elétrico ultrapassa o valor da rigidez dielétrica do ar. É isso aí. Rigidez dielétrica, isolância, entre aspas, porque essa palavra não existe. Rigidez dielétrica do ar. Rompeu esse isolamento do ar, lascou. Raio. E o raio produz som, que é o trovão. E luz, que é o relâmpago McQueen. Tchau. Então, por favor, não vai confundir relâmpago com trovão, né? O relâmpago é a luz, o flash, e trovão é o som, é o barulho. 2. Admitindo que, em uma descarga elétrica, 3 vezes 10 a 23 elétrons. Bom, nesse momento, você tem que lembrar de N, número de elétrons, número de portadores de carga. Se desloquem entre nuvens em 0,6 segundos. O intervalo de tempo de 0,6 segundos, 6 décimos de segundo. Com esses números, isso significa que uma corrente elétrica de 8 10 a quarta ampere passou por ali. Então, vamos lá. Corrente é igual à quantidade de carga por unidade de tempo. Professor, mas eu não tenho a carga. N vezes E. Que né? N vezes E. Quantização da carga elétrica. Quantização da carga elétrica. Meu Deus. Quantização da carga elétrica, essa fórmula aí. I é igual. Número de elétrons. Nossa, um número enorme. 3, 10 a 23. São muitos elétrons. E o Ezinho é a famosa carga elementar. Eu não vi aqui nesse enunciado. Deve estar lá no começo da prova, né? 1,6, 10 a menos 19, coulomb. Um númerozinho que você acaba decorando de tanto usar na química, na física. E 0,6, que é o tempo. E aí, isso pode dar 8? Esse resultado dá 8? Porque se não der 8, eu já vou pôr falso. Deixa eu pensar aqui se isso pode dar 8. 3 dividido por 6, meio. 16 dividido por 2 pode dar 8. Pode. Então, eu vou continuar. 3, 10 a 23. Aliás, deixa eu juntar as potências. 23 menos 19, 4. E aqui embaixo eu vou escrever 6 vezes 10 a menos 1. Então, juntei 10 a 23 com 10 a menos 19, ficou 10 a quarta. Somos expoentes, né? 23 mais menos 19. 3 dividido por 6. Eu fumei alguma coisa ali, né? Não, tá certo. Meio vezes 1,6. Esse 10 a menos 1 sobe, o 10 a menos 1 sobe, o 10 a menos 1 sobe, 10 a mais 1. 10 a quinta. Metade de 1,6, 0,8. Vezes 10 a quinta, ou seja, 8 vezes 10 a quarta ampere. E não é que está certo? Estamos na questão 16, o item 2 exige um cálculo de Quiné. Então, nesse relâmpago, 3 vezes 10 a 23 elétrons circularam ali em 6 décimos de segundo. Teve uma corrente gigantesca de 80 mil amperes. Item 4, viaja não. A diferença entre condutores e isolantes
Bom, gente, isolante é uma palavra exagerada. A palavra dielétrico é uma palavra mais adequada. A diferença entre condutores e dielétricos está na quantidade de prótons livres, meu Deus, o falso. 8. O principal objetivo dos para-raios instalados em casas e prédios é transformar as casas, os prédios, em isolantes, impedindo que se estabeleça. Deu dúvida. Mas, cara, um para-raio não transforma um prédio em isolante. Um para-raio protege o prédio e também impedindo que se estabeleça um fluxo. Não impede, não. Desvia o fluxo por um cabo de aço da grossura do meu dedo. Então, o para-raio tem pontas. A partir da ponta tem uma haste grossa. A partir dessa haste tem um cabo de aço que desce por fora do prédio e está amarrado numa barra de cobre de 3 metros de altura fincada no chão. 3 pontas, cabo de aço e uma barra fincada no chão. Então, não impede que se estabeleça fluxo de elétrons, não. Pelo contrário, atrai esses elétrons lá por fora do prédio. Ele atrai o raio e o fio terra faz com que os elétrons escoam no solo. É isso aí, Ian. 8 falso. 16. O poder das pontas, princípio no qual se baseia o funcionamento do para-raios, que não tem acento mais, para-raios. O poder das pontas estabelece que o campo elétrico na extremidade de objetos pontudos é mínimo. Não é máximo. Na aula passada, eu deixei um exercício resolvido para vocês. Ó, um corpo assim, que está carregado. Ele acaba gerando aí um campo elétrico ao redor. Mas um corpo pontudo, carregado, ele tem excesso de cargas na ponta e uma distribuição de cargas menor no restante do corpo. Então, o campo elétrico fica bem maior, muito mais intenso. O campo elétrico fica muito mais intenso ao redor das pontas. O poder das pontas. Cúmulo de carga nas pontas, um aumento do campo elétrico ao redor das pontas. Rian, se falar de potencial elétrico ser máximo, tá certo também? Depende aonde, né, Rian? Porque potencial de carga pontiforme é KQD, né? Então, se você pegar numa mesma distância, sim, o potencial é bem maior. Por que acumula na ponta? Olha aí que pergunta interessante. Isso aí é questão de distribuição de cargas elétricas no material. A física descreve alguns fenômenos sem explicar alguns fenômenos. Então, a gente sabe que nas pontas existe maior acúmulo de carga elétrica e alguns outros fenômenos são consequentes disso. Agora, professor, por que nas pontas acumula mais? É questão de geometria? É questão de ligação química? Que parada que é essa? Isso é um fato. Ana Paula, sobre o campo, no primeiro caso, ele é o mesmo em todo o interior. Ana Paula, eu estou considerando que isso aqui seja um corpo qualquer e eu estou estudando o campo do lado de fora. Do lado de fora, o campo elétrico do lado de fora. Aí você está supondo que essa coisa que eu desenhei seja uma casca metálica e está me perguntando se o campo elétrico é o mesmo em todo o interior. Capciosa a sua observação. Sim, é a resposta. O campo elétrico aqui é igual ao campo elétrico aqui, que é igual ao campo elétrico aqui, e vale 0. Talvez você tenha pensado em voltagem, não? A voltagem é V, a voltagem aqui também é V, a voltagem aqui também é V, até na superfície a voltagem também é V, como a gente conversou na aula passada, e é por isso que a gente não toma choque dentro de uma gaiola dessa, como um carro. Boa, que bom que você lembrou. Massa. Campo e voltagem. Agora, a questão 24, que trata de... energia. Como assim, energia? Que treta. O otoscópio é um instrumento médico utilizado para visualizar e examinar o canal auditivo externo e a membrana timpânica. No otoscópio, há uma fonte de luz para iluminar a região a ser visualizada. E também há uma lente que produz uma imagem aumentada, virtual, maior, direita. A propaganda de certo otoscópio informa que ele possui uma lâmpada LED de 2,5 volt. Você que fez sua listinha de símbolos, significados, unidades, está lembrando de um símbolo aí. U. 2,5 V. O que significa U? É cheio de sinônimo, né, gente? É um saco isso. Tensão elétrica, DDP, diferente potencial. E V é sobrenome de gente, Alessandro Volta. Volt. Então temos o U. Aí já vem na cabeça Uri, vem na cabeça Pio,
algumas fórmulas que tem U, né? Fórmulas tão comuns aqui nessa matéria. Que fornece luz branca. Uau, LED branco. Isso é de agora, última década. E uma lente que permite obter um aumento de 3 vezes. A lâmpada do otoscópio, quando acesa, é percorrida por uma corrente elétrica de 20 mA. E 20 miliampere. 20 vezes 10 a menos 3 ampere. 0,02 ampere. Eu prefiro esse aqui, ó. 20, 10 a menos 3. Tudo bem. Nessa situação, a energia... Uai, não esperava. Eu não esperava. A energia consumida por ela em 40 segundos, delta T, 40 segundos. Então vamos lá, filhotes. Ao olhar para estas duas informações, a gente lembra de potência. Pio. Potência é igual a corrente vezes tensão. Potência, não saber. Corrente, 20 mili. DDP, 2,5. Então temos a potência de 50 miliwatts. 2,5 vezes 20, 50. Pesa menos 3, mili. Agora, energia. Agora vamos lá. Energia. Fórmula de energia. EPAT. 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 Professor, para de fazer EPAT. Minha cachorra chega e entorta a cabeça. EPAT. 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 Calculamos a potência. Ô, Pita, o senhor me irrita. Calculamos a potência 50 miliwatts. 50 vezes 10 a menos 3. Temos ali a potência. E o tempo, hein? E o tempo, 40 segundos. Gente, tá tudo lindo. Veja as unidades, né? Olha só. Ampere, segundo, watt. Então a resposta vai sair em quê? Em joule. Energia é igual. 5 vezes 4, 20. 1 zero, 2 zeros, 2.000. Vezes 10 elevado a menos 3, joule. Olha lá, ó, de novo, gente. 1 zero, 2 zeros, 3 zeros. 10 ao cubo, vezes 10 a menos 3. 1. Energia é igual a 2 joule. Tudo bem? Torce para cair ou para não cair? Tudo bom. Muito bem. Essa questão é muito joia, porque ela tem 2 passos. Ela seria ainda melhor se esse tempo estivesse em minutos. Aí, para sair em joule, sistema internacional, tem que passar para segundos. Marca aí essa questão para você refazer. Aqui, ó, uma questão mais direta, só que a resposta não está em joule. É a mesma questão. Qual que é a energia? Só que essa resposta aqui não sai em joule, essa resposta sai em watt-hora. Então veja a diferença, a fórmula é a mesma. É watt. É watt. É watt. Quanto que é a potência? 100 watts. Tem gente que fala watts. 100 watts. E o tempo, 15 minutos. Nesse momento, é importante você ter prontinho na cabeça o relógio. Você tem um relógio na sua cabeça? Deixei bem no meio aqui, ó. Você tem que ter um relógio aí. Com algumas frações bem prontinhas. Colocar ali 60, 15, 30, 45. Quando uma questão trabalha com você lá, igual essa, 15 minutos, 15 minutos equivale a 1/4 de hora. Então é muito importante nessa matéria você ter algumas frações prontas. 20 minutos. 10 minutos. 10 minutos é qual fração de hora? 10 minutos equivale a 1/6 de hora. Então, 20 minutos equivalem a 2/6. 2/6, ou seja, 1/3 de hora. 45 minutos, um banho de 45 minutos, ou 3 banhos de 15, né? São 3/4 de hora. Então, por favor, gente, tenha pronto isso em mente, né? 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, os seus múltiplos aí, 40 minutos. Quando chega nessa questão aqui, a questão 22, em vez de escrever 15 minutos, você escreve 1/4 de hora, porque a gente não vai passar para segundos aqui. Na questão passada, ele queria a resposta em joule. Então, a gente passou para sistema internacional, né? Segundos e tal. Mas nessa questão, ele quer a resposta em quilowatt-hora. Hora. 100 dividido por 4, 25 watt-hora. Tô com medo. Será que é só isso? Eu nem li o enunciado. Será que não tem uma multiplicação aí, não?
30 dias, 2 lâmpadas. Não tem nenhuma multiplicação nesse exercício, não? Tem não. Tem não, é só isso mesmo. 25 watt-hora. E aí? 25 watt-hora. E aí? Como é que passa aí? Como é que faz aparecer o tal do quilowatt-hora? Divide por 1000 e coloca um K. Divide por 1000 e coloca um K. Volta 3 casas e coloca um K. Divide por 1000 e coloca um K na frente. Então, a energia é igual a 0,025 kWh. Volta 3 casas e coloca um K. Letra C. Gente, 2 questões, ó. 24 e 22. EPAT, EPAT. EPAT para sair em joule, tempo em segundo. EPAT para sair em quilowatt-hora, tempo em hora. Isso, Renata. Rian, professor, aquele negócio de bom condutor, dividir a carga uniformemente, é só se o condutor for uma barra? Eu acho que você está falando de esferas. Ah, não, entendi o que você quis dizer. Sim. Não precisa ser só barra, não, pô. Pode ser outra geometria. Uma geometria estranha. Uma esfera mesmo, por exemplo. Então, vamos lá, vou replicar isso aqui. Gente, o Rian está perguntando sobre distribuição de cargas. Material condutor e material isolante. Só não pode ter uma ponta. Pode ter ponta também. Então, se você atritar um condutor, no cabelo, por exemplo, um pano seco, atrita um condutor, a carga vai ficar distribuída em toda a casca externa. Atrita uma bolinha de metal no cabelo, atrita uma bola de metal num pano seco, a carga fica distribuída em toda a casca externa. Agora, atrita um pedaço de cano PVC, a carga fica localizada. Atrita uma bolinha de tênis de mesa no cabelo, a carga fica localizada. Foi isso que você perguntou, Guilherme? Mas não vai para a ponta nos materiais condutores? Então, os elétrons se repelem, entendeu? Então, vai ter um maior acúmulo na ponta, mas essas cargas ali se repelem. Então, vai ter umas mais distantes. Então, vai ter mais carga na ponta e menos carga. Igual uma questão da aula passada. Olha lá, tá bom? 25. Por que eu coloquei essa, hein? Ah, por causa dos cearenses. Tem algum cearense aí? Por causa dos paulistas. Por isso eu coloquei essa questão aqui. Eles ganham da gente. Vamos lá. Bora lá, goianada, velha. Se você não é goiano, parabéns. Se você é goiano, meus pêsames. Igual a mim. A gente faz até o fim, certinho. Na chocadeira elétrica, há 4 lâmpadas incandescentes associadas em paralelo. Aí você já lembra daquele desenho, né? 4 lâmpadas associadas em paralelo. Resistores em paralelo. Ligadas numa tomada de 127 volts. Uma tomada de 127 volts. Quando em funcionamento, as lâmpadas esquentam. E, consequentemente, chocadeira, né, gente? E, consequentemente, mantém os ovos aquecidos. Cada lâmpada mantém a seguinte especificação. Tem a seguinte especificação. 25 watts, 127 volts. Aproveita esse momento para escrever isso aqui, ó. Valores nominais. Você sabe o que são valores nominais? Os tão importantes valores escritos no equipamento? Valores nominais. Quais são os valores nominais? 25 watts, traço 127 volts. O que significa valores nominais? Só dissipa 25 watts se ligado em 127 volts. Só dissipa 25 watts se ligado em 127 volts. Isso são valores nominais. Valores nominais. Só se. Mas essa questão não vai precisar disso. Vamos seguir viagem. Qual que é a intensidade da corrente elétrica em miliampere em cada lâmpada? Bom, gente, não precisa dividir nada, porque olha lá, ó, aproveitando para conversar sobre circuitos. Quais são os terminais do R1? Como é que responde essa pergunta? Uai, professor. A e B. Quais são os terminais de R1? A e B. Quais são os terminais de R2? A e B. Quais são os terminais de R4? A e B. E esse 127? A e B. O R1 é submetido a 127 volts. O R2 também é submetido a 127 volts. A minha lâmpada aqui em cima é submetida a 220 volts. A minha bateria eletrônica aqui, a minha bateria eletrônica, é submetida a 220 volts. Tudo aqui na minha casa é submetido a 220 volts. Paralelo. Todo mundo tem paralelo aqui em casa. Então não vai ter divisão nenhuma. Você vai lá fazer uma continha. P igual a I vezes U, em que a potência é de 25 watts, a corrente é o que a gente quer, e a tensão tem um número feio.
O que os cearenses fazem? Eles não dividem por 127. Eles são mais espertos e escrevem outro número aqui, ó. Em vez de 127, coloca um número aí mais perto. Pode ser? 125? Não é melhor? Não é mais fácil? Porque 5 dividido por 125 dá quanto? Esse sai de cabeça. Ué. Eu fui nadador, eu sei, são 5 piscinas de 25. Isso aqui dá 5 amperes. Estou viajando? 1/5, né? 1 sobre 5. 0,2 ampere. Só que não é 125, é 127. Então é um pouquinho menor do que 0,2. Aí você procura 0,2 ali, ainda bem que não tem. O exercício que é em miliampere. Então vamos lá. 0,2 ampere em miliampere. Multiplica por 1000 e coloca mili. Multiplica por 1000 e coloca mili. Quanto que é 0,2 vezes 1000? Uma casa, 2 casas, 3 casas. 200 miliampere. Um pouquinho menor do que 200 miliampere. 127. Então, o que eu estou querendo despertar em vocês? Muitos de vocês já têm essa manha, né, de marcar o X sem resolver a questão certinho. Mas resolvendo de uma maneira aproximada. Para não perder tempo com sofrimento. Inclusive, tem um segredo para você. Anota essa aí, filhotes. Talvez você já tenha precisado disso. O famoso 127 volts é, às vezes, comparado com 220 volts. As pessoas mudam de cidade, né? Você sabia que 127 é 220 dividido por raiz de 3? Cara, isso resolve uns exercícios assim, ó, tá, no tapa. Não acredita? Faz aí. Divide 220 por raiz de 3. Deu ou não deu? Estou falando de uma fórmula por. E aí, deu ou não deu? Professor, por que não divido esse valor por 4 mesmo? Você fala o 220, você está lembrando de outra coisa. Eu vou fazer essa questão agora. Vou lá fazer agora. Renata Félix, isso é um segredinho da engenharia elétrica, hein? Não conta para os outros. Então vamos lá, Rian, procurar a questão. Ué, cadê? Que triste. Eu fumei a questão. Deixa eu jogar no meu lixo aqui. Aqui, ó, 27. Vou devolver essa questão. Estranho, por que eu não colei ela ali? Beleza. Deixa eu abrir uma página aqui para pregar a questão 27. Porque o Rian quer, ué. O Rian quer e ela cai mesmo. Quem já fez fisioterapia? Quem já precisou, levanta a mão. Eu já passei alguns meses com a minha patinha nesse turbilhão. Questão 27. O turbilhão, aparelho utilizado em fisioterapia, consiste em um tanque no qual se coloca água ligeiramente aquecida e se produz um turbilhão similar a de uma banheira de hidromassagem. No aparelho de determinado fabricante, o aquecimento da água é feito por meio de um elemento resistivo, um resistor, de resistência R, que é submetido a uma DDP, diferente potencial U, de modo semelhante ao que ocorre no chuveiro. Vamos lá, agora vem o comando da questão. Para reduzir o tempo de aquecimento, o fabricante deseja dobrar a potência. Gente, vamos lá. Dobrar a potência. Nossa Senhora! Se eu analisar a fórmula Pio, eu posso dobrar a potência dobrando a corrente e mantendo a tensão. É uma maneira. Eu também posso dobrar a potência através da dobra na tensão, mantendo a corrente constante num laboratório. Mas e se eu analisar a fórmula π quadrado? Eu posso obter uma potência 2 vezes maior, provocando aqui uma resistência 2 vezes maior, mas só se eu mantiver a corrente constante. Aqui em casa não tem como fazer isso, não. Só no laboratório. Potência é igual a π quadrado. Eu também consigo... Essa é difícil, presta atenção. Eu consigo dobrar a potência, multiplicando a corrente por raiz de 2, mantendo a resistência constante. Senhor, entendi não? Calma. Eu também posso dobrar a potência mexendo em outro parâmetro. Vamos analisar a fórmula por. Eu posso obter uma potência 2 vezes maior mexendo na resistência. Uma resistência 2 vezes menor. Corta o resistor no meio.
dobra a potência, mantendo a DDP constante. É o que muito pobre faz, sabia? É um perigo, velho. Olha eu ensinando coisa errada para vocês. Se o seu chuveiro, eu vou ensinar porque já caiu, tá? Se o seu chuveiro não tá com a potência legal, não tem como você mexer na tensão da sua casa, né? Tem jeito. Mas tem como você tirar o chuveiro da tomada, desenroscar o chuveiro do cano, colocar o chuveiro numa bancada, abrir o chuveiro e cortar o resistor. Você pira. Corta o resistor no meio, no terço, num quarto. Rapaz, a potência do chuveiro aumenta bastante. Mas ele vai estragar mais cedo, ele vai despelar porco, ele vai puxar muita corrente elétrica, seu disjuntor deve cair. Tomara que caia seu disjuntor, porque se o seu disjuntor não cair, a fiação vai esquentar muito, vai tocar fogo na casa da pessoa. Você tá doido? Mas é possível também eu obter uma potência 2 vezes maior, deixa eu dar um zoom ali, mexendo na tensão. Mantém a resistência constante e aumenta um pouquinho, só um pouquinho. Me diga aí no chat, sim ou não, se algum professor já te falou essa frase. Pequenas mudanças na DDP são elevadas ao quadrado, gerando grandes mudanças na potência. Eu vou falar de novo. Pequenas mudanças na DDP são elevadas ao quadrado, gerando grandes mudanças na potência. Sim ou não? Algum professor já te falou essa frase? Não? Então anota ela aí. Deixa eu escrever lá no chat. Renata, se eu multiplicar o U por 2, sim, a potência aumenta 4 vezes. Renata, olha pra cá. Se multiplicar a tensão por 2, a potência multiplica por 4. Se aumentar a tensão 4 vezes, a potência aumenta 16. Toca fogo na Babilônia. E se eu multiplicar a DDP por raiz de 2, hein? A potência é multiplicada por 2. Entender ou viajar? Vou anotar a frase. Vou escrever aqui. P é igual U ao quadrado sobre R. Isso. Pequenas alterações na tensão U são elevadas ao quadrado, gerando grandes... Ah, não, Tuane, isso é hora de você escrever. Oh, Tuane, desagradável. Tô brincando, Tuane. Gerando grandes mudanças na potência. O que você escreveu? Se multiplicar por raiz de 2. Então, Tuane, sempre eleva ao quadrado, sabe? Vou fazer de novo aqui para você pegar a manha, ó. Pegar quem, professor? A manha. Se multiplicar a tensão por 3, a potência é multiplicada por 9. Se multiplicar, ó, lembrei de uma aqui. Se multiplicar a voltagem da sua casa, né? Em vez de 110 volts, multiplica por 2, 220 volts. Os equipamentos vão dissipar muito mais potência. A lâmpada vai brilhar 4 vezes mais e queima. O liquidificador vai dissipar uma potência 4 vezes maior e queima. Olha aqui, galera, ó. Eu já vi isso aqui, ó. 10% a mais. Essa foi bem legal, essa questão. Experiência para vocês, ó. Vou colocar ela em separado aqui. Uma rede elétrica oscilou. Oscilações da rede, né? E a tensão aumentou 10%. Na cidade inteira, saca? Aumentou 10%. E aí, às vezes, é notório. A gente vê que o equipamento, a lâmpada, tá brilhando mais um pouquinho, né? Você vê, ué, tá mais forte a lâmpada. E a questão perguntava isso, né? Quantos por cento a mais na potência você tinha que escrever? Porque a resistência da minha lâmpada não muda. Depende do comprimento da resistência, se é pequenininho ou se é grandão o resistor. A resistência da lâmpada é constante, é uma característica do fiozinho que está lá dentro. A resistência é constante nesse exercício aqui. Aí vamos lá, olha o que aconteceu, Tuane. Olha lá, ó. A DDP aumentou 10%, ou seja, foi multiplicada por 110%. Multiplicou a DDP por 1,1, né? Aumentou 10%, então a DDP nova é 110%. 1,1. Mas quanto que é 1,1 ao quadrado? 1,1 ao quadrado é 1,21. Então a potência, isso, Renata, vai aumentar. Olha a seta maior ali, ó. Aqui teve uma seta para cima, aumentou 1,1. E a potência foi multiplicada por 1,21. Conclusão. A potência dos equipamentos da casa aumenta 21%. Legal, né, a questão?
reforça bem esse lance do quadrado aí. 1,1 ao quadrado, 1,21. 1,1 ao quadrado, 1,21. Então, vamos lá ver se a gente encerra essa aula aqui com a questão do Rian, que tem tudo a ver com isso aqui. Então, gente, eu gostaria assim, ó, em cada situação, alguma coisa é constante. Em cada situação, alguma coisa é constante. Então, eu estou tomando banho, aí eu resolvo aumentar a potência do chuveiro. Eu mexo lá, plec. Alguma coisa não mudou. O que que não mudou? Os 220 volts da minha casa. Então, quando eu mexo no chuveiro, escreve mexe, é assim? Quando mexe no chuveiro, a tensão é constante. Se eu mudar o liquidificador, ô, gente, responde aí, é assim que escreve mexe? Deixa eu passar vergonha aqui não, seu sacana. É liquidificador. Se você não me... Ah, sim. Se você tivesse respondido, eu ia trocar esse verbo. Muda o liquidificador lá. Alguma coisa é constante. A rede da minha casa é constante. Agora, olha essa. Muda de cidade. Você passou lá em Cuiabá. Muda de cidade. Ah, pobreza! E leva o chuveiro. E leva o chuveiro. De repente, você mora numa cidade de 110. De repente, a cidade de destino é 220. O que que não muda nessa situação? O que que não muda nessa situação? A resistência do chuveiro. É o fiozinho que está lá dentro. Não muda. Então, em cada situação, alguma coisa é constante. Ludmila, com certeza a gente vai fazer mais questões dessa matéria. Mas vamos lá encerrar essa aula com a questão 27 do... Para reduzir o tempo, o cara quer dobrar a potência. Para dobrar a potência, vamos lá, vamos testar cada letra agora. Vamos testar, letra por letra. Letra A. Por. Escreve por aí. O cara quer dobrar o valor de U e reduzir o valor de R à metade. Ué, se ele multiplicar a DDP por 2, a potência vai ser multiplicada por 2. Ué, já dobrou a potência, mas ele quer mexer no resistor também? Não, moço. Rosa. Se você pegar a resistência e dividir ela por 2, a potência vai ser multiplicada por 2 também. Ué, não, aí vai ficar 4 vezes maior. Não, não, não. Aí fica 4 vezes maior. Ué, vezes 2, vezes 2. Vezes 2, vezes 2, não. 4 vezes maior. Não, letra A, não. Letra B. Duplicar os valores de U e de R? Será? O que aconteceu aí? Aqui tá o 4. Ah, aqui o 4, né? Verdade, galera, valeu. Multiplica por 4. Vou até aumentar o tamanho dessa seta. Obrigado, me deram cola, me deram cola. Então multiplica por 8. Você tá doido? 8 vezes maior a potência, não. Letra B. Duplica o valor de U. Se multiplicar o valor de U por 2, a potência é multiplicada por 4. Isso, galera. Ele quer também duplicar o valor de R. Multiplica a resistência por 2. Vai dividir a potência por 2. Ó, funcionou. Funcionou. A nova potência vai ser igual à potência antiga multiplicada por 4 e multiplicado por meio. Deu certo. 2p. Calma, professor, não entendi. Por que multiplica por 8? O que multiplica por 8? A nova potência, Tuane. Deixa eu dar um zoom ali para você entender. Pensa assim, Tuane. Temos uma certa potência, certo valor lá. Pá. Aí você vai e mexe aqui, ó. Multiplica por 2. Vixe, vai multiplicar por 4 a potência. Se você multiplicar a tensão por 2, multiplica a potência por 4. Então, já tem uma multiplicação por 4. Pega a potência antiga e multiplica por 4. Agora, pega a resistência e divide por 2. A potência multiplica por 2. Nossa, então multiplica por 2 ali de novo. Multiplicou por 4 por causa de uma alteração. Multiplicou por 2 por causa da outra alteração. Multiplicou por 8, então. A B? Vamos lá, muito bem. Multiplica a tensão por 2. Vixe, a potência vai ser multiplicada por 4. Temos uma alteração amarela. Agora experimenta pegar a resistência e multiplicar ela por 2. A potência vai ser dividida por 2. Dividida por 2. Então, você vai pegar a potência antiga, multiplicar por 4 e dividir por 2. No final das contas, multiplicou por 2. Posso dizer que a resistência é diretamente proporcional ao quadrado da potência? Não, não pode. A resistência... Onde é que eu coloquei isso? Vou aproveitar esse slide aqui, para te explicar. Sim, sim, Tuane. Ô, Patrícia, para encerrar a aula, gente, na fórmula 1000, mantendo tensão constante,
corrente e potência são diretamente proporcionais. Mas, mantendo corrente constante, tensão e potência são diretamente proporcionais. Na fórmula PRI, se mantivermos corrente constante, potência é diretamente proporcional à resistência. Dobrou, dobrou. Mas, se mantivermos a resistência constante, a potência é proporcional ao quadrado da corrente. Multiplicar a corrente por 2, multiplica a potência por 4. Na fórmula PUR, se mantivermos a tensão constante, potência e resistência são inversamente proporcionais, Patrícia. Tá bom? Como é que você fez esse doisinho, Patrícia? Me ensina esse negócio aí. Ah, que sacanagem é essa? Valeu, Eduarda. Gente, parabéns pelas perguntas. Na próxima aula, pode preparar geradores, que eu vou fazer ainda algumas dessa aqui, que são chave, e já vou fazer de gerador, tá bom? Semana que vem, geradores e um resquício de alguns aqui. Mas como você faz isso? Alt GR mais 2. O meu sai outra coisa. Que triste. Então, falou, galera. Tudo de bom pra vocês. Fica à vontade aí. Eu vou conversar com a Tuane aqui rapidinho. Fica à vontade pra sair, tá bom? Até a próxima. Meu Deus. Tuane, deixa eu colocar aqui, ó. Tem uma maneira de fazer. Você tá aí, Tuane? Sim. Potência é igual a x, por exemplo. Então, potência é igual U ao quadrado sobre R. X é igual U ao quadrado sobre R. Guarda isso aí. Aí o exercício está propondo lá, ele quer uma nova potência. Chama de potência linha, tá? Potência linha, ele quer que seja 2x. Será que ele vai conseguir isso dobrando U e dobrando R? Será que vai dar certo? Vamos ver. Potência nova é igual tensão nova ao quadrado dividido por resistência nova. Tudo é linha, tá bom? Vai mudar tudo. Potência nova é igual. A tensão nova vai ser o dobro. 2U. Só que olha só, Tuane, tudo isso ao quadrado, né? A nova DDP ao quadrado. Fez sentido? A nova DDP ao quadrado, 2U ao quadrado. E a resistência nova, beleza, é o dobro também. Então vai ter o dobro de resistência aqui. Ele quer o que seja o dobro. Vai aparecer um 4 ali em cima agora, quer ver? Ó? P' é igual 2 ao quadrado, 4, U ao quadrado, U ao quadrado. Embaixo ficou 2R. Aí, veja só, dividindo 4 por 2, ó, temos 2. E agora a mágica. Tcharam! Quem é o U ao quadrado sobre R? O ao quadrado sobre R é o X. Deu certo. Então, se você não gostar de fazer de maneira qualitativa, aquelas setinhas lá, você tem que colocar em expressão. Aplica a fórmula uma vez, guarda. Aplica a fórmula de novo, colocando os novos valores e compara os dois resultados. Isso é clássico em qualquer matéria de física. Qualquer matéria de física. Exige essa manha aí. Ótimo. É mais rápido. Com as setinhas é mais rápido. Beleza? Valeu, Silvana. Valeu, Lana. Quem mais tá?